Capítulo 6. O estalo seco rompeu o ar antes que qualquer alerta pudesse ser concluído. Um clarão breve atravessou o espaço e, no instante seguinte, Afonso caiu para trás, o corpo rígido, os olhos presos a um ponto inexistente. O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado o suficiente para anunciar que algo grave havia acontecido. A reação foi imediata. Técnicos correram, comandos foram gritados, e a energia foi desligada com urgência. O cheiro de metal queimado espalhou-se pelo ambiente, misturando-se ao combustível e tornando o ar áspero, difícil de respirar. Afonso foi levado às pressas para a enfermaria do assentamento. Ali, os primeiros socorros começaram sem demora. Monitoraram-lhe os sinais vitais, estabilizaram a respiração, avaliaram as respostas neurológicas. A eficiência dos gestos contrastava com a tensão silenciosa nos olhares. O quadro era grave. César acompanhava tudo de perto, atento a cada reação do corpo ferido. Amália permanecia ao seu lado, calada, lendo nos rostos da equipe aquilo que ninguém precisava dizer em voz alta. A enfermaria, apesar de preparada para emergências, mostrava-se insuficiente para aquela situação. "Precisamos levá-lo ao hospital", disse César, por fim, com firmeza contida. Amália assentiu de imediato. Não houve hesitação. O casal decidiu que Afonso deveria receber atendimento completo no hospital mais próximo, onde recursos mais avançados poderiam ser acionados sem demora. O médico plantonista afastou-se do leito por um instante, retirou as luvas com cuidado e aproximou-se de César e Amália. O rosto mantinha a neutralidade profissional, mas o tom da voz denunciava a urgência. "A descarga elétrica foi intensa. Conseguimos estabilizá-lo, mas o quadro é grave. Aqui fizemos o que era possível. Ele precisa de atendimento hospitalar completo, imediatamente." A transferência foi organizada com rapidez. Um dos engenheiros seguiu com César até o veículo e partiram em direção ao hospital mais próximo, levantando poeira sob o calor implacável. O assentamento ficou para trás, suspenso em uma inquietação silenciosa. William observava tudo com o coração acelerado. A imagem do acidente ainda ecoava em sua mente, e pela primeira vez compreendeu com clareza dolorosa que ali, entre projetos e cálculos precisos, a vida humana era sempre o elemento mais vulnerável. Amália respirou fundo antes de retornar ao centro de operações. "Vamos continuar a reunião", disse, assumindo com naturalidade o lugar que César deixara. "Precisamos manter tudo sob controle." William permaneceu ao seu lado, em silêncio, oferecendo presença enquanto a mãe conduzia a reunião iniciada por César. O assentamento retomava lentamente suas atividades, mas a tensão permanecia no ar, lembrando a todos que o progresso, às vezes, cobra um preço alto demais. Durante uma breve pausa, William inclinou-se para a mãe e falou em voz baixa. "Mamãe, preciso avisar a mãe da Raquel sobre o que aconteceu. Não é justo deixá-la sem informações." Amália concordou com um leve aceno. "Faça isso, filho. O número da Marina está na agenda, dentro da minha bolsa. Tenha cuidado ao dar a notícia." "Tudo bem, não se preocupe." William afastou-se para um local mais reservado e fez a ligação. Quem atendeu, porém, foi Raquel. "Raquel?" "Sim, quem fala?" "Aqui é o William. Gostaria de falar com a sua mãe, se possível." "Ela saiu agora há pouco, mas deve retornar em breve. Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela com uma ponta de apreensão. "Pode me contar?" William hesitou. "Raquel." A voz saiu baixa, quase contida. "Eu preferia falar com a sua mãe." "William, você está estranho", respondeu ela, agora mais atenta. "Se aconteceu alguma coisa, pode me dizer. Por favor." Ele respirou fundo. O ar parecia pesado até mesmo naquele espaço isolado. O embaraço não estava apenas nas palavras, mas no próprio pensamento. Dizer demais poderia assustá-la. Dizer de menos seria uma espécie de traição silenciosa. "Houve um imprevisto aqui no assentamento", disse com cautela. "Um momento delicado." "Um imprevisto?" Ela repetiu, a respiração presa. "Com quem?" O silêncio se alongou, denso, quase audível. "Com o Afonso", respondeu enfim. "Ele passou mal durante a reunião." "Com o meu pai?" murmurou ela.
O que aconteceu? Ele está bem? William apertou o celular com mais força do que precisava. Ele recebeu os primeiros socorros, explicou, escolhendo cada palavra como quem pisa em terreno instável. Um engenheiro o acompanhou até o hospital mais próximo. Ainda estamos aguardando mais informações. Do outro lado da linha, Raquel permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quando voltou a falar, sua voz já não era a mesma. Por qual motivo ele foi ao hospital? Ele sofreu uma descarga elétrica. Isso é sério, não é? É, admitiu William, com sinceridade contida. Mas estão cuidando dele. Sua mãe precisa saber. Achei melhor avisar, mesmo sem todos os detalhes. Vou tentar falar com a minha mãe. Ela deve estar chegando. Se souber de qualquer novidade, por favor, me avise. Eu aviso, respondeu ele, quase em sussurro, como se temesse que a própria promessa pudesse se quebrar ao ser dita. Prometo. A ligação se encerrou, mas o silêncio que veio depois parecia mais pesado que qualquer palavra. William permaneceu alguns instantes imóvel, o telefone ainda na mão, sentindo o eco da conversa pulsar por dentro, como um aviso tardio. Respirou fundo. Não era apenas Afonso no hospital. Era algo maior, invisível, atravessando as estruturas que ele julgava sólidas. Ao retornar à sala, encontrou Amália de pé, à cabeceira da mesa, a voz segura, precisa, guiando a reunião com uma firmeza quase ritual. Seus gestos eram calculados, o olhar atento, o discurso claro. Para quem observasse de fora, nada havia mudado. Mas William percebeu. Havia um leve atraso entre o pensamento e a palavra. Uma tensão sutil no maxilar. Um cuidado excessivo ao escolher cada frase. Como quem anda sobre um terreno que, embora intacto, já começa a ceder por dentro. Ele se sentou em silêncio, escutando mais do que ouvindo. Cada argumento apresentado parecia flutuar acima de um abismo recém-aberto. O mundo seguia seu curso, obediente às formalidades, enquanto algo essencial se deslocava, silencioso e irreversível. William compreendeu, então, que certas rupturas não fazem ruído. Elas acontecem assim, enquanto alguém fala, enquanto decisões são tomadas, enquanto a vida insiste em parecer normal. E a partir daquele instante, nada, absolutamente nada, voltaria a ocupar exatamente o mesmo lugar. Amália finalizou a reunião com palavras breves. Agradeceu a presença de todos e desejou boas férias. As despedidas foram discretas, quase automáticas. Um a um, os participantes se levantaram e deixaram a sala, levando consigo o som das vozes que, pouco antes, ainda preenchiam o ambiente. William permaneceu. Sem dizer nada, aproximou-se da mesa e ajudou a mãe a organizar os documentos e projetos. As pastas foram fechadas com cuidado, alinhadas, como se aquela ordem pudesse conter algo que escapava ao controle. O silêncio entre mãe e filho se instalou naturalmente, denso, respeitoso. Foi rompido apenas pelo toque do celular. Amália atendeu de imediato. Alô, meu bem, disse em voz baixa. Você terminou a reunião? Terminei agora. Estou apenas arquivando os documentos. Diga-me, como está Afonso? Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou além do aceitável. Amália sentiu o corpo enrijecer, antes mesmo de ouvir as palavras. Querida, infelizmente Afonso não resistiu. Ele entrou em óbito. Faça o que ainda precisa fazer e vá para casa com o William. Vou cuidar dos procedimentos necessários. Entrarei em contato. Amália não respondeu. Encerrou a ligação lentamente e manteve o celular nas mãos por alguns segundos, como se soltá-lo fosse aceitar, de forma definitiva, o que acabara de ouvir. William percebeu. Parou o que fazia e a observou com atenção. Mãe? Ela respirou fundo antes de falar. O ar parecia pesado demais. Afonso se foi. A frase caiu entre eles sem ruído, mas com peso suficiente para alterar o espaço. Não houve choro, apenas um silêncio solene, carregado de compreensão. Seu pai vai cuidar de tudo, acrescentou Amália, retomando um tom contido. Vamos para casa. Recolheram os últimos materiais sem pressa.
Cada gesto era lento, quase cerimonial. Ao saírem, o corredor estava vazio. Os passos ecoavam de forma estranha, como se o lugar já não lhes pertencesse. Do lado de fora, o céu estava fechado, cinzento, pesado. Não havia promessa de alívio no dia que se anunciava. Dentro do carro, o silêncio persistiu. William observava a paisagem pela janela, enquanto Amália mantinha as mãos firmes no volante, os olhos atentos à estrada, embora a mente estivesse distante. A morte de Afonso não era apenas uma perda, era uma ruptura. Algo havia sido definitivamente deslocado, e ambos sabiam que nada voltaria a ocupar exatamente o mesmo lugar.